Olá pessoal, tudo bem? Olha, hoje eu tô com esse livro aqui, ó. É um livro muito bom. É um método teológico, tá? É um método teológico. É um ensino completo aí da Bíblia, tá? E hoje eu tô aqui na parte, nós vamos ler aqui uma parte sobre a introdução da igreja, que seria a eclésia, né? Que seria um ensino teológico sobre a igreja, tá bom, pessoal? Qual é o significado da palavra? Qual é o significado da palavra igreja? Você sabia? Então, no Novo Testamento, a palavra grega para igreja é eclésia. Ela é derivada do verbo ekaleo, né, que significa fora, o kaleo, que significa chamado ou convocado. Portanto, o significado literal do termo é chamado para fora. Então, é eclésia, né? Então, na palavra grega, a igreja se chama eclésia, não igreja, eclésia, chamados para fora. É engraçado, né? Se é igreja, por que é chamado para fora e não para dentro, né? É um significado estranho, né? É porque assim, pessoal, é, a igreja, quando Jesus começou a igreja, Jesus ele começou andando pelas ruas, né? Então a igreja é chamada para fora. Então por isso que esse nome, né? Charlie Hire, contudo, adverte: se fôssemos traduzido a palavra com base etimologia, ela deveria ser traduzida como chamado juntos e não chamado para fora. Então, segundo esse Charles, ele adverte que o certo era chamado juntos. Quer dizer, porque é uma reunião de pessoas, né? É um grupo de pessoas. E não chamado para fora, mas eclésia no nome grego, né? Que a Bíblia foi escrita em hebraico, grego e aramaico, né? Então a tradução para português, igreja. Então, no Novo Testamento revela um desenvolvimento da palavra eclésia, do significado simples e não técnico da Assembleia, para designação mais técnica e teológica, o povo de Deus, das suas 114 ocorrências do Novo Testamento, e não por apenas três exceções. Atos 38 fala, 19, 32. Eclésia é apresentada sobre o aspecto. Aqui estão algumas exceções. Vamos lá ver. Israel, essa se refere ao discurso Estevão diante de Sinédrio, no qual ele escreveu as nações de Israel no Monte Sinai, como congregação no deserto. Então, desde aquela época do Velho Testamento já havia essa união de povos, né? Engraçado porque a igreja sempre foi fora, nunca foi dentro, né? Tem muitas pessoas que acham que a igreja é dentro da igreja. Certo que tem que ter aquela união, aquele momento, mas a Bíblia fala assim que onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, eu estou no meio deles, disse Jesus. Então a igreja, aonde está se falando de Cristo, ali está a igreja. A igreja não é um CNPJ. Tudo bem, nós estamos dentro de uma constituição. E toda constituição governamental, que seja do governo, nós temos que ter um CNPJ para que a igreja seja registrada e tenha essa ata e possa ser chamada igreja. Porém, para Deus, a igreja somos nós, né? A Bíblia fala que Jesus procura os verdadeiros adoradores que adorem Ele espírito e verdade. Qual igreja você teria se você estivesse no deserto? Qual igreja você teria se você estivesse numa fazenda, longe de tudo? Então a igreja seria quem? Você e o local que você está. Abraão, quando saía, ele abria tenda para Deus, um lugar de adoração a Deus, para ele adorar a Deus. Então todos nós temos um momento de adoração a Deus, reverência a Deus. O importante é que você não se desvie de Deus, né? E das coisas sagradas de Deus. Então a igreja é essa aí, pessoal. Chamado para fora é o nome grego, tá? Então a passagem aqui de
Israel, Atos 7, 38, já refere sobre Estevão no Sinédrio, né, o qual escreveu a nação de Israel no Monte Sinai como uma congregação no deserto. Então ali já havia uma congregação no deserto, segundo segundo Estevão, né. Efésios também 19 diz, 3 versículos, os santos do Antigo Testamento apresenta que a passagem descreve o canto do louvor de Cristo Pai com relação a eleitos, a saber, santos antigos do Novo Testamento. Então, você pode ver aí que a igreja vem até do Velho Testamento. Agora, no Novo Testamento, revela a igreja como principal propósito de Deus para a presente era. A igreja é revelada como um grupo de cristãos formado tanto dos judeus como dos gentios, os quais são chamados para fora deste mundo e são conectados a uma união viva pelo batismo do Espírito Santo. Aqui já fala outra interpretação sobre o chamado para fora, né? Aqui o escritor ele diz que o Novo Testamento revela que a igreja é chamada para fora do mundo, porque não tem como você sair do mundo. Tudo bem que a interpretação dele é uma interpretação espiritual, né? Uma interpretação espiritual, não material. Mas se nós somos material, porque nosso corpo é humano, né? Se nosso corpo é humano, nós somos material, nós somos carne. Então aqui fala sobre uma saída para fora. Para fora da onde? Para fora do mundo. Sentido espiritual. Fora das coisas erradas, fora das coisas de mau caráter, de indignação, de pessoas ruins para pessoas boas, né? No sentido que ele está dizendo é isso aí, é chamado para fora do mundo. Mas como você vai sair do mundo, né? Mas sentido espiritual ele está explicando. Mas como nós estamos falando sobre carnal, né? Não tem como falar espiritual, como diz Paulo. Não tem como falar espiritual se você é carnal. Se nós somos carnal, não tem como falar espiritual sobre um estudo desse aqui. Então, a palavra igreja é uma tradução da palavra grega eclésia, que nós lemos, né? E é frequentemente utilizada para denotar qualquer assembleia ou congregação de pessoas. O mais certo é isso. Congregação de pessoas, que o propósito religioso ou político. A palavra, na verdade, significa chamado para fora. Esta palavra é encontrada frequentemente na Septuaginta, uma tradução grega do Antigo Testamento para denotar diversas assembleias do Antigo Testamento. Era usada no sentido semelhante à passagem do artigo 7, onde refere simplesmente uma aglomerada de pessoas, quando usada para referir à igreja como corpo de Cristo. Aqui já se refere que fala que essa palavra é encontrada frequentemente na Septuaginta, uma tradução grega, né? Então, do Antigo Testamento. Então aqui já tem outra significado sobre essa palavra eclésia, né? Eclésia, chamado para fora. Sobre como uma aglomeração de pessoas, uma assembleia, vamos supor, você faz uma assembleia no seu condomínio, reúne várias pessoas. Isso quer dizer, chamados para fora, eclésia. Outro sentido também, com propósito religioso ou político, você faz uma reunião com propósito religioso ou político, se torna aquele união de povos, né? União de povos. Mais para frente nós vamos ver aqui sobre essa introdução aqui da igreja, né? Vamos ver aqui então. Para denotar diversas assembleias, ela é usada com um sentido semelhante em passagens como Atos 7,38, onde refere simplesmente a aglomerado de pessoas. Quando usada, se refere à igreja como o corpo de Cristo. Contudo, ela torna-se um termo técnico que alude àqueles que são chamados para fora do mundo e são conectados a uma união viva em Cristo. Esse conceito não é encontrado no Antigo Testamento, embora Israel às vezes fosse congregada com um propósito religioso. Quando usado para referir aos salvos, o termo se aplica especialmente ao grupo dos salvos, na presença que era da terra e no céu. Então aqui fala sobre quando os povos se reuniam, depois que Jesus partiu, né? Depois que Jesus morreu e ressuscitou,
e depois foi ao céu e deixou o Espírito Santo. A palavra se refere sobre a união daqueles povos que vivia com Cristo, né? E ali junto com Cristo, fazer aquela união, onde se tornou a Igreja dos Santos, né? Chamado a Igreja dos Santos, como se tornar técnico. Aqui a outra passagem, nós vamos, para você entender essa daqui, uma assembleia de qualquer tipo, religioso, secular, legal e ilegal, as palavras hebraica, cabal ou adbalbi, muitas vezes traduzida como eclésia no Antigo Testamento grego, significavam ajuntamento, as assembleia. Então, ajuntamento, assembleia. Tal como o judaísmo teve na sinagoga eventualmente, e no Novo Testamento a eclésia passou a referir-se a uma assembleia de cristãos, ou seja, seguidores de Cristo. Então, com o passar do tempo, esse nome eclésia, tanto no judaísmo como no cristão, se tornou-se chamado igreja, né? Se refere à Assembleia dos Santos, onde se reúne bastante pessoas. Não quer dizer que é uma igreja assembleia, mas assembleia quer dizer povos, cheio de pessoas, uma assembleia, uma reunião de gente, uma reunião de povos, entendeu? Então é isso aí, pessoal. Então, chamado para fora do mundo é um sentido espiritual, não uma interpretação material. Conforme o seu nome, conforme o uso nesse volume, né, o termo igreja se refere à igreja do Novo Testamento, fundada por Jesus Cristo, e ele também se refere à Assembleia de Cristão, unidos dos corpos espiritual de Jesus Cristo pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12:13. Ali está falando sobre que no Novo Testamento, uma igreja fundada por Jesus Cristo, né, que surgiu, até em Atos dos Apóstolos, né, que fala que os discípulos deram continuidade o que Jesus veio fazer aqui na Terra, ele veio fazer e deu continuidade à igreja, deu continuidade à igreja, e eles foram crescendo, a igreja crescia, a Bíblia fala que em Atos dos Apóstolos, os discípulos pregaram e quase, foi Atos dos Apóstolos 2, e quase 5.000 almas se converteram, e eles começaram a levantar obreiros para ajudar ali na obra, né? E a igreja foi crescendo, eles faziam a igreja nos lares, nas casas, e aí se tornou muitos discípulos, depois teve mais 13.000 almas que foram ganhas, e assim a igreja foi crescendo. Nós vamos ver aqui mais para baixo também sobre em relação ao crescimento da igreja, tá? Então, no momento da regeneração, ou seja, o instante que cada deles colocava em desenvolvimento a sua fé, Jesus como seu Salvador, Atos 16, 13, 31, né? Se estiveres ainda na terra, eles seriam parte de um corpo local cristão encontrado regularmente para edificação, né? Efésios, então a igreja, ele se encontrava primeiro para edificar, quer dizer, ele se sentia edificado. Então a igreja, segundo Hebreus, era uma igreja para edificação das pessoas, tá? Outra coisa era um local para adoração. Então eles, além de edificar as suas vidas espirituais, eles tinham um lugar que eles adoravam. E também de participação nas ordenanças. Então eles tinham uma ordenança, eles tinham uma doutrina, eles tinham regras e eles tinham uma lei eclesiástica deles, né? Um dogma, um algo para seguir. E ali nós vemos João 4, aí Paulo dirigiu a maioria das epístolas, né, esse grupo, com a igreja de Deus que está em Coríntios. Então, já chegando em Coríntios, em 1 Coríntios 1, 2, já fala sobre a igreja, onde Paulo mandava cartas, porque eles já tinham feito já um grupo, e os grupos se reuniam nas suas casas ou em tendas, né? E ali Paulo mandava carta para aqueles povos, daquelas igrejas que ele passou lá e ganhou aquelas pessoas, e depois teve que sair e ir para outras cidades, né, outros bairros, mas nunca deixou de mandar carta perguntando como eles estão, como tá ali e tal.
E nas suas cartas ele escrevia como a igreja de Deus que está em Coríntios. Então ele já escrevia o nome igreja. Então o significado da igreja, que é a eclésia, ele é esse nome mesmo, chamado para fora, depois se deu esse nome igreja, no Novo Testamento, e tem o significado que eles faziam, que era o que nós acabamos de ler aqui, que foi o sentido da adoração, que eles adoravam, a edificação, que eles se edificavam uns aos outros, e, e leis ou doutrinas, né, que eles respeitavam e aceitavam aquela maioria da espírito no grupo, né? Ai, ai. Vamos ver aqui a outra parte? Olha só. Seja qual for o significado, o conceito dos mais importante e mais frequentemente mencionado em todo o Novo Testamento, ele é citado cerca de 112 vezes. Olha só, 112 vezes o significado ele é mencionado no Novo Testamento, hein? E em 17 livros do Novo Testamento escrito, e seus autores Mateus, Lucas, Paulo, Hebreus, Tiago, João, todos esses autores aí são personagens da Bíblia. E eles escreveram tudo isso aí, eles citaram. E suas últimas menções vêm de lábios do próprio Salvador, que era o Salvador Jesus. A primeira ocasião foi Mateus 16, a última ocasião foi em Apocalipse. Agora nós vamos ver aqui, depois dessa citação das igrejas, que nós vimos aí que qual é o significado da igreja e a importância da igreja e como os discípulos usavam essas reuniões e para que eles usavam essas reuniões, que nós observamos aqui, para que eles faziam isso, naquela época do Novo Testamento. Agora nós vamos ver aqui qual a importância desta igreja, qual a importância dessa igreja. Nós vimos o nome da igreja, que é a Eclésia, vimos o significado que é tirado para fora, vimos o significado espiritual, que é tirado do mundo para dentro da igreja, que segundo a escrita com pensamento espiritual. Agora nós vamos aqui qual a importância da igreja. Em sua introdução ao assunto, Charles Healy responde isso, analisando o que Cristo fez pela igreja. A importância da igreja não pode ser exagerada, foi ela que Deus comprou com o sangue do seu próprio filho. Então, a igreja foi comprada, porque a igreja ela foi comprada. Deus, com o seu próprio filho, comprou a igreja. Atos 20, 28. E ela que Cristo ama e alimenta, e dela que ele cuida com seu carinho. Efésios 5, 25. E ela que um dia ele se apresentou irrepressível em toda a sua glória. Agora aqui fica uma pergunta, eu acho que todo mundo fica querendo saber. Deus comprou a igreja? Irmãos, veja bem. A igreja, como nós estávamos explicando aqui, são povos. Mas o povo não é de Deus? É de Deus. Por que Deus teve que comprar a igreja? Por que Deus teve que comprar o povo dele? Veja bem, o nosso adversário, o inimigo das nossas almas, o que acontece? Eles estavam, ou ele estava. Vou fazer uma comparação aqui. Vamos supor que você seja um ladrão. Um ladrão. Vou fazer uma comparação de um ladrão. O ladrão roubou, o ladrão fez assaltos, né? E de uma hora para outra ele se arrependeu. Ele se arrependeu. Ou uma prostituta, vamos falar onde é uma prostituta também, uma pessoa prostituta. Ela adulterou, se prostituiu, vendeu seu corpo, só que ela se arrepende e não quer mais aquela vida. Ou ele não quer mais aquela vida. Outra comparação, uma pessoa era uma pessoa que trambiqueira,
falsificadora de documento. Ela se arrepende e não quer mais aquela vida. E como ela faz para mudar de vida? Se todo mundo acusa ela, fala, você não consegue mudar de vida. Todo mundo acusa ele, você, um ladrão, uma pessoa que está preso, você não vai mudar de vida. Outra comparação, você que é trambiqueiro, falsificador de documento, você não vai mudar de vida. Então, o acusador de nossas almas, quem nos acusa, quem fala que não tem jeito para nós, é o nosso adversário, é o acusador. A Bíblia chama o inimigo de acusador de nossas almas. Então nós temos um acusador. Na época de Jesus havia uma mulher prostituta que prostituía, e acho que você até ouviu falar sobre aquela mulher, e muitos ali acusavam aquela mulher. Jesus falou assim, aquele que não tiver pecado seja o primeiro que atire pedra contra essa mulher. E ninguém atirou pedra, porque todos tinham pecado. Então, quando Jesus fala aqui que ele comprou a igreja, ele deu essa entrada quando ele morreu na cruz, ele deu essa entrada para que você pudesse entrar por ela. Todos que querem uma mudança de vida, eles conseguem ter essa mudança de vida pela morte de Jesus Cristo. Então, pela morte de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, você, eu, nós, todos que querem se arrepender, eles têm essa oportunidade, porque Cristo morreu numa cruz comprando a igreja. Então, o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. O acusador já não mais tem o domínio, porque Jesus comprou a igreja. Jesus comprou a igreja. Amém? Então nessa questão aí, eu só queria parar aqui para dar essa explicação, para que você pudesse entender por que diz aqui que Jesus comprou a igreja. Né? Então a importância da igreja não pode ser exagerada. Foi ela que Deus comprou com sangue pelo seu filho. Atos 20, 28. Né? Agora nós vamos ver aqui a eclesiologia. Eclesiologia, na teologia, essa palavra eclesiologia quer dizer igreja, né? Porque a eclesiologia tem sido negligenciada. Pouco tempo depois da Guerra Mundial, os institutos, o seminário bíblico, não meu Deus do céu, minhas línguas é fogo, né? Denominacionais experimentaram um aumento considerável no número de alunos. Aqui fala sobre a respeito dos alunos que estudaram, e depois da Segunda Guerra, o seminário bíblico não os denominacionais, né? Experimentaram um aumento considerável no número. Eles começaram a perder alunos, né? E é sempre importante você ter um respaldo da teologia, porque cada pessoa ele vai explicando, mas tem um sentido bíblico e tem um respaldo teológico, que é eclesiologia, sobre a igreja. Então, na medida em que a modalidade dos cristãos foi aumentando, eles passaram a entrar e sair da igreja independentemente e denominacionais. Os pastores fizeram o mesmo, uma eclesiologia evangélica ecumênica tem desenvolvido com resultado disso. Então, quais são as características da eclesiologia prática? Essa eclesiologia precisa distinguir entre questões essenciais e não essenciais, entre o que é bíblico, o que é tradição, entre o que é evangelho e o que é denominacional. Então a eclesiologia ela foi dividida, segundo aqui o escritor deste livro que nós estamos lendo. Então ela foi dividida entre bíblico,
então tem uma tradução, tem uma respaldo bíblico. E tradições, quer dizer, tradições foi pessoas, mas isso aí foi do passado, isso aí foi antigo. Então tem aquelas pessoas que diferencia a igreja. Então tem a igreja bíblica, que nós temos que seguir, independente se ela é do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, tem que estar na Bíblia. Fora da Bíblia se torna heresias, mas tem os que usam tradições, que é as tradições antigas, como nos judeus, né? Tal, tal e tal. E entre o que é evangélico, né? As pessoas evangélicas, espiritual, que usa algo espirituais, e o que é denominacional, que é de denominação, ou seja, pessoas que usam as suas doutrinas próprias, da própria denominação. Então nós vemos aqui as repartições aqui da igreja, né? Segundo a teologia. Então, segundo a teologia, você sabe que muitas pessoas elas pregam, ou elas estudam, ou elas creem de uma forma totalmente diferente de outros pensamentos. Hoje, como está livre os pensamentos, mas nenhuma tem que fugir da Bíblia. Se você for explicar igrejas, tem que entrar na Bíblia. Como você não vai entrar na Bíblia se você for explicar a igreja? Não tem como. A igreja nasceu na Bíblia, na palavra de Deus. Ok, gente. Então vamos lá. Então, na educação teológica, alguns professores enfatizam o teórico e excluem o prático. Tá. Vamos acabar de ler e depois eu explico isso aqui para vocês. Enquanto outros enfatizam o metodológico e exclui o teológico. Olha só. Então, como nós estávamos falando, né? Tem muitos teólogos, alguns professores, que quando eles leem, eles enfatizam a teoria, que está ali dentro da teoria, mas a prática eles excluem. Então, o que acontece? Se eu leio que a igreja é uma igreja de adoração, na prática nós temos que adorar a Deus. Se eu falo que a igreja é uma igreja que tem regras, doutrinas, na prática eu tenho que exercer essa prática. Eu não posso excluir a prática. Então, se eu estou estudando a Bíblia ou a teologia, porque a teologia é arrancada de dentro da Bíblia, é extraída de dentro da Bíblia, eu tenho que praticar e fazê-la conforme tem que ser feita, ok? Então, alguns professores, como diz aqui, eles excluem a prática, né? E, enquanto outros, enfatiza o metodológico. Então, tem uns que pegam aquela meta, eles enfatizam, né? E exclui a parte teológica. Então, como não vai excluir uma parte teológica, que é a parte que é conhecendo a Deus e sabendo as coisas relacionadas de Deus e os feitos de Deus? Não pode, não tem como. Então a gente jamais pode excluir as partes teológicas e ter uma ética e uma compreensão do respaldo da Bíblia. Você sabe que a Bíblia tem argumento para tudo, né? Então muitas pessoas ela usam alguns argumentos para se defender e tentando mostrar até que aquele versículo ou aquela outra parte do outro versículo esteja errada ou passando por cima e dizendo que não é daquela forma, mas sim da maneira dele. Então essa interpretação é uma interpretação errônea, mas existe, né? Então vamos lá, uma frase típica no seminário, eu aprendi hebraico, a história, mas nos pastoreado eu conserto máquina de fotocópia e dirijo ônibus. Será possível que a prática essencial do ministério não consista nem em tradições do hebraico e nem no conceito da fotocópia? Ele fez uma comparação aqui, ó. Na frase típica. No seminário, eu aprendi hebraico e história. Então ele foi lá, aprendeu história, aprendeu hebraico, tá?
Mas quando ele foi pastorear, eu conserto máquina e fotocópias. Então ele estudou, ele aprendeu, só que na prática, aqui no pastoreado, ele está fazendo o quê? Está construindo máquinas, está fazendo fotocópia, e sendo que o trabalho dele não é esse, né? Aqui ele está fazendo uma comparação do chamado e da pessoa, porque tem pessoas que elas estudam, eu vou até falar aqui a respeito, porque tem pessoas que estudam, elas não estudam para ser um pastor, elas não estudam para ter um chamado de pastoreado, né? Elas acabam estudando e acabam tendo um trabalho, porque ela também, hoje, mesmo com o crescimento da igreja, nós vemos que tem vários pastores abrindo igreja para eles, né? Mas a Bíblia fala que o evangelho tem que ser pregado em todo canto e todo mundo tem que saber do evangelho para quando Jesus vier buscar a sua igreja. Isso já é outro ensinamento, que seria o arrebatamento. Nós não vamos falar isso. Mas existe essa possibilidade de várias igrejas estar surgindo, mas nem todos que estudam teologia são propriamente chamados de pastores. Mas aqui o pregador ou o escritor aqui, ele consiste nessa tese, bate nessa tese, que o que é chamado pelo ministério, que estudou o hebraico, estudou a história da Bíblia, ele tem que continuar dando aula, apesar que, graças a Deus, eu, como tenho esse conhecimento, eu continuo dando a minha aula, continuo ensinando o que eu aprendi, porque eu não sou também orgulhoso. Aquilo que eu aprendi eu quero passar para as pessoas e que as pessoas possam entender e aprender também, como também um dia eu aprendi e tenho esse conhecimento, né? Então nós vamos ver aqui no quinto, nós já estamos terminando, depois nós vamos dar continuidade a esse livro. É muito importante, quem quiser também adquirir esse livro, pode entrar em contato comigo, tá? Eu vou estar passando para você esse livro. É fácil de você adquirir esse livro. E eu sempre vou estar trazendo aqui uma passagem. Nós vamos dar continuidade a essa história, esse livro aqui sobre a eclesiologia, sobre a igreja, o que é a igreja, o significado da igreja. E segundo a teologia, a palavra eclesiologia, que é a igreja, né? Eclesiologia, que é estudo da igreja. Qual é o papel da eclesiologia na teologia de Paulo? Segundo Paulo, a doutrina da igreja é um dos temas proeminentes da teologia paulina. Uma rápida pesquisa na concordância mostra que, às vezes, Paulo usa o termo igreja para denotar uma organização local de cristãos professos, 1 Coríntios 1, 2, e outras vezes para referir ao corpo de crente como todo, né? Colossenses 1,18. Esse uso duplo não apenas incorpora as principais divisões da eclesiologia paulina, como também indica a razão por que a doutrina recebe a atenção de Paulo. E a organização local enfatizada em seus escritos, porque apóstolo deseja reunir os seus muitos convertidos em um grupo capaz de governar e de propagar a si mesmo. Os ensinamentos referentes à Igreja Universal, o corpo de Cristo, está vitalmente ligado ao relacionamento de Paulo com uma revelação do ministério. Aqui nós vemos aqui uma doutrina que é uma doutrina da igreja, uma igreja dos temas proeminente da teologia paulina. O que é teologia paulina? É uma teologia segundo Paulo. Paulo foi um que se converteu a Deus e foi um dos que mais abriu igreja. Um dos que mais abriu igreja segundo a Bíblia, em Atos dos Apóstolos, e depois a conversão de Paulo em Atos dos Apóstolos, depois Efésios. Nós já vemos que Paulo já começa a pregar e ganhar almas e levantar a igreja, e não parou por aí, continuou dando, semeando e conservando aquelas igrejas que ele ganhava, ele convencia, mandava carta para aquelas igrejas. Então, a doutrina de Paulo, segundo a teologia, era uma rápida pesquisa da concordância que mostra, às vezes, Paulo usava a igreja como uma organização local. Então ele usava aquela organização local
dentro de uma casa, dentro de uma tenda. Então, isso era uma doutrina paulina, teológica de Paulo, tá certo? Deu para entender? Então, Paulo, ele reunia aquele povo, ali era a igreja de Paulo, e fazia aqueles eventos, reunia aqueles povos, né? Referia ao corpo de crente como um todo. É muito interessante, porque a igreja se deu-se ali no Novo Testamento, né? A igreja começou ali. O que é a igreja local? Quais são as características bíblicas essenciais de uma igreja? De que maneira as igrejas locais deveriam relacionar umas com as outras? O propósito. Qual é o propósito da igreja? Ela existe primeiramente para Deus, para os cristãos, para o mundo. A igreja se reúne para crescer ou para evangelizar. Tudo são perguntas. Primeiro vamos aqui nessa aqui. O que é a igreja local? Quais são as características bíblicas essenciais de uma igreja? De que maneira a igreja local verifica, readora umas às outras? É importante. Então, primeiro vemos a definição da igreja. Segundo, nós vemos o propósito da igreja. E depois nós vemos a estrutura da igreja. O que é a estrutura da igreja? Como a igreja deve ser organizada. Então, tudo isso é pontos evidenciais para um crescimento, para uma obra, ou a existência já dessa obra. Essa estruturação todinha, esse corpo completo da igreja, que seria a definição dela, o propósito dela, a estrutura dela, os ministérios para-eclesiásticos, que seriam os ministérios pastorais. A definição é o local onde ela vai ser colocada, onde ela está colocada. O propósito dela, por que ela está sendo fundada, para que ela está sendo fundada. Esse é o propósito, para reunir o que, vai fazer o que dentro daquele local. A estrutura da igreja, cabe tantas pessoas, a organização, a estrutura, o tempo, o tamanho, isso tudo é contado. O ministério para eclesiástico. O que é ministério para eclesiástico? Ministério para eclesiástico é os pastores, os obreiros, as obreiras. Então, esse é o ministério para eclesiástico. Denominação. Qual o nome da denominação? Escolhe-se. Então, é isso aí, pessoal. Nós vamos parar por aqui um pouquinho. Vamos ver aqui onde nós estamos. Tá. Eu só vou ler aqui uma parte aqui para a gente terminar. E depois nós vamos dar continuidade sobre a igreja, parte 2. Essa é a parte 1. E nós vamos dar continuidade à parte 2. Tá? Então eu não vou. Eu ia ler aqui uma passagem, mas acho que não tem muita relação. Tá. Vamos depois nós ler esse aqui. Esse aqui não tem muito sentido, assim, no que nós estamos sendo, não vamos fugir do nosso propósito. Tá, gente? O propósito da igreja, a igreja local, a igreja universal. Depois o propósito da igreja, né? Nós vamos ler tudo isso aqui, que foi aonde nós começamos a ler, a entender sobre a questão da igreja, que nós vimos qual é a definição da igreja, o propósito da igreja, a estrutura da igreja e o ministério para-eclesiástico, né? E a denominação. Tudo isso aí nós vamos estar lendo e falando a respeito na próxima aula. Na próxima aula nós vamos estar falando sobre isso aí. Tá bom, gente? Para quem não me conhece, eu sou Cláudio Timídio Santos Novaes, sou pastor evangélico, sou professor de teologia. E é isso aí, gente. Tá bom? Espero que goste, compartilhe, chame pessoas para estar junto com a gente, tá? E ajude nós nessa tarefa aí, que não é fácil, falar sobre a teologia, falar sobre Cristo, sobre a igreja, sobre as suas organizações. E um beijo, forte abraço para todos.